Capítulo 100 Jantar desastroso. Após sair do alojamento do Esquadrão 21, Fernando retornou para sua residência, enquanto Tom e Lance permaneceram no centro da guarnição. Segundo Lance, eles iriam falar com um certo conhecido dele para comprar um pouco de vinho, já que dentro da 13ª, apesar de ter alguns comércios, a venda de bebidas era estritamente proibida. Depois dessa visita, Fernando ficou pensativo. Ele aprendeu muitas coisas e percebeu que era realmente um amador no que se trata de treinamento militar. Ele vinha apenas treinando a si mesmo e aos outros apenas em combates simulados, treino de magia e condicionamento físico, coisas como táticas, estratégias, guerrilha, simulações de situações e afins. Ele não sabia nada disso e muito menos como ensinar os outros. Apesar de ter ganho alguma experiência nos combates que teve até agora, não era o suficiente para fazê-lo um soldado de verdade. Ao pensar nesses pontos, até Fernando começou a ser contra a ideia dele liderar um esquadrão. O que a professora está pensando? Por que ela se arriscaria tanto para dar meu próprio esquadrão, mesmo sabendo da minha inexperiência? Fernando se questionou, mas logo ele balançou a cabeça para se livrar das dúvidas. Independente do motivo, tudo já estava feito, não havia sentido em continuar a se perguntar a respeito. Fernando confiava em Galia e sabia que ela teria seus próprios motivos. Ao entrar na residência, Fernando viu Carol na sala. Assim que o viu, Carol sorriu para ele e veio cumprimentá-lo com um selinho. Fernando estava um pouco envergonhado, mas aceitou, afinal eles eram namorados. Fernando, onde está Tom e Lance? A comida está quase pronta. Carol disse alegremente. Eles foram comprar algo para beber. Fernando disse sem se importar muito, afinal ele não gostava de coisas alcoólicas. Oh, espero que eles consigam algo bom. Carol disse ansiosa. Como foi no QG? O que a tenente queria? Carol perguntou mudando de assunto. Fernando não escondeu nada e contou sobre as questões relacionadas a Jean e como ele havia ido embora de Vento Amarelo, que agora eles tinham autorização para sair da guarnição novamente. Isso é ótimo. Apesar desse lugar ser bom, eu já estava me sentindo uma prisioneira. Eu preciso contar isso aos outros, aposto que a Emily vai surtar. Carol disse sorrindo. Vendo Carol correndo alegremente, Fernando sorriu. Estranhamente, apesar dos problemas que ele teve nesse mundo e dos perigos que passou, Fernando sentia que esse era o momento mais feliz da sua vida, mas logo seu sorriso gradualmente diminuiu até sumir completamente. Se eu quero manter as coisas indo bem, eu preciso ficar mais forte. Fernando pensou consigo mesmo. Depois de algum tempo, Tom e Lance voltaram. Eles haviam trazido algumas garrafas de vinho de frutas com eles. Carol e Kelly também terminaram de cozinhar nesse ponto. Logo o grupo se reuniu na cozinha colocando uma mesa farta de comida. Esse javali assado está cheirando muito bem. Emily disse quase babando. Estou mais ansioso para provar o vinho que Lance conseguiu. Hahaha, Ronald disse pegando um copo e enchendo. Nem me fala, não podíamos sair da guarnição e aqui eles não vendem nada alcoólico. Pensei que ia surtar. Lance disse rindo. Vocês dois são dois bebuns. Noah disse sorrindo. Você diz isso, mas está enchendo o copo também, Noah. Lance retrucou. Os três riram da cara um do outro enquanto se empurravam para pegar as garrafas de vinho. TSC, vocês não têm modos à mesa? Não veem que a grande Emily que derrotou o monstro chamado Fernando está presente? Parem de balbuciar e sirvam comida a essa rainha. Emily disse esbanjando arrogância como se fosse uma garota rica. Fernando, que ouviu isso, ignorou e pegou um pedaço da coxa do javali e mordeu. Desde que começou a melhorar suas habilidades, ele sempre sentia fome. Ao ouvirem o que Emily disse e depois olharem para o monstro que mordiscava uma coxa de javali, todos não conseguiram evitar cair na risada. Todos comeram bastante. Nesse dia até Tom e Kelly, que eram mais tímidos, riram e conversaram sem impedimentos, provavelmente devido ao efeito da bebida. Tom parecia ser o mais afetado. O chefe é mesmo incrível. Mesmo quando aquela subtenente Dakota esfregou os peitos nele, ele se manteve firme e calmo. Ele é mesmo um homem de respeito. E... Tom disse em um tom embriagado enquanto soluçava. Ao ouvir aquilo, Fernando, que foi o único a não beber álcool, quase cuspiu o copo de suco que tomava. Fernando imediatamente sentiu um par de olhos o observando de forma perigosamente ameaçadora. Então a subtenente Dakota andou esfregando os seios em você. Bom saber, Fernando. Carol disse com uma expressão furiosa. Fernando queria se explicar, mas Carol começou a falar logo em seguida, não lhe dando oportunidade.
Enquanto eu me esforçava para cozinhar, você estava curtindo os seios de outra mulher, e eu pensava que você fosse diferente dos outros caras. Fernando. Carol disse quase em prantos. Fernando não sabia o que dizer, ele tentou se explicar, mas Carol continuava falando sem parar. Lance, Ronald e Noah não conseguiram evitar cair na risada vendo essa cena. Calma, Fernando, é apenas a sua primeira briga de casal, logo virão muitas outras. Hahaha, Lance disse sem conseguir segurar a risada. E você tá rindo do quê, Lance? Eu mandei você e o Tom para proteger esse idiota daquela tirada, mas mesmo assim vocês deixaram ela fazer isso? Carol disse apontando para Lance, que só continuou rindo. Vocês todos, calem a boca. Nada disso é importante. O que é importante é, quem comeu minha sobremesa? O desgraçado apareça. Emily gritou enquanto subia na mesa, seu rosto que era branco como o de uma boneca estava completamente vermelho devido à embriaguez. Emily vestia uma saia, ao subir na mesa enquanto cambaleava. Todos os rapazes não conseguiram evitar abrir a boca ao verem a cor rosa. Kelly, que era a mais sóbria das garotas, rapidamente puxou Emily para baixo. Você está de saia, Emily. Se comporte. Kelly disse parecendo uma mãe dando uma bronca na filha. Mas, minha sobremesa, Emily disse choramingando. Você olhou, não olhou? Carol disse em direção a Fernando, que simplesmente fingiu não ouvir nada. Se eu disser que vi, ela me mata, e Fernando pensou consigo mesmo. Depois de ver toda aquela confusão, Fernando havia se decidido, a partir daquele dia bebidas alcoólicas seriam definitivamente proibidas. As conversas e o jantar duraram algum tempo, depois que a comida e bebida a maioria já estava dormindo à mesa, os únicos ainda sóbrios os bastante para andar eram Kelly, Ronald e também Fernando que não havia bebido nada. Com a ajuda dos três, eles levaram os outros para seus devidos quartos. Ronald, mesmo um pouco tonto, pegou Tom e jogou no ombro, enquanto ajudava Lance a se apoiar. Eu vou levar esses dois, vocês cuidam dos outros. Ronald disse indo em direção às escadas. Fernando ficou um pouco preocupado, mas ao olhar viu que Ronald havia conseguido subir. Kelly, você consegue levar Emily? Eu vou levar a Carol. Fernando disse enquanto pegava a Carol nos braços. Se é certo. Kelly disse com a fala levemente embaralhada. Subindo as escadas, Fernando foi em direção ao quarto de Carol. Ao deixá-la em sua cama, ele silenciosamente a cobriu e depois sentou na beirada da cama enquanto a observava dormir. Ela é tão linda, mas eu definitivamente não posso deixá-la beber de novo. Fernando pensou apreensivo ao lembrar das últimas horas. Depois de sair do quarto de Carol e descer, Fernando se deparou com uma situação bizarra. Kelly e Emily estavam caídas no sofá da sala dormindo, provavelmente enquanto tentava levar Emily. Kelly havia pegado no sono e ambas caíram. O pior de tudo é que Emily havia caído numa posição em que deixou sua saia levantada até o umbigo. Ao ver Emily daquele jeito com aquele rosa bordado à vista, Fernando quase teve um treco do coração. Ele quase subiu as escadas de novo para ir para o seu quarto e fingir que não viu nada, mas ao se lembrar que um dos rapazes poderia acabar vendo ela nessa situação constrangedora pela manhã, ele acabou reunindo coragem e desceu novamente. Por que eu ficaria constrangido com isso? Eu tenho namorada agora. Fernando disse para si mesmo, então ele cuidadosamente com as mãos trêmulas pegou na borda da saia de Emily para baixá-la e cobri-la novamente, então ouviu uma voz. Fernando, o que você está fazendo? Era a voz de Ronald no topo da escada. Ao ouvir a voz de Ronald, Fernando olhou para cima, então viu um Ronald chocado, então ele olhou para si mesmo, enquanto ele segurava a borda da saia de Emily para baixá-la e cobri-la, na verdade dava a impressão de que ele tinha acabado de subir a saia. Espera, não é o que você pensando. Fernando disse apressadamente, mas logo viu a cara de desaprovação de Ronald. Eu não vi nada, Ronald disse voltando a subir. Eu já disse que não fiz nada. Fernando gritou novamente, mas Ronald havia ignorado e voltado para o seu quarto. Porra! Como que o melhor dia consegue virar o pior dia tão facilmente? Fernando enquanto reclamava, ele estava torcendo para que Ronald não dissesse coisas estranhas no outro dia. Agora sem hesitação Fernando segurou na borda da saia de Emily e a cobriu devidamente. Já irritado Fernando pega a Kelly num ombro e Emily no outro e sobe as escadas. Enquanto segurava Emily no ombro, de repente Fernando se lembrou de quando conheceu essa ruivinha, que a carregou exatamente dessa forma. Você só me causa mal-entendidos. Fernando disse em direção a Emily. Primeiro Fernando deixou Kelly em seu quarto,
depois foi em direção ao quarto de Emily e suavemente a soltou na cama, tomando cuidado para não ver nada que não deveria ser visto novamente. Assim que ele estava prestes a levantar, uma mão segurou sua blusa, então ele olhou para o rosto de Emily e viu seu par de olhos verdes o encarando. Isso deu um grande susto em Fernando, ao lembrar do estardalhaço que ela fez quando se conheceram. Ele já estava temendo pelo pior, mas para sua surpresa Emily não disse nada, mas levantou o rosto e lhe deu um beijo enquanto segurava firmemente em sua camisa. A primeiro momento Fernando ficou sem reação, mas rapidamente um turbilhão de sensações inundaram seu corpo quando sentiu aquilo, somado ao que ele viu antes, uma série de pensamentos percorreu sua mente, sentindo que Emily o puxava cada vez mais perto de si. Fernando finalmente reagiu e se soltou se afastando. O que você está fazendo, Emily? Droga, por isso odeio bebidas. Fernando disse irritado. Não é por causa da bebida. Emily disse com uma voz sedutora, enquanto se levantava. Fernando, só essa noite, só dessa vez, fica comigo. Emily disse de forma dengosa, enquanto desamarrava o nó em sua saia e a soltava, revelando a calcinha rosa bordada novamente, enquanto se aproximava de Fernando e tocava em seu peito. Ao se ver naquela situação o coração de Fernando tremeu, afinal ele era um jovem e Emily, apesar de brincalhona na maior parte do tempo, era inegavelmente uma garota ruiva muito bonita. Seu corpo dizia para simplesmente se deixar levar e aproveitar a situação, mas ao se lembrar do sorriso de Carol, seu coração que vacilava rapidamente endureceu. Sem pensar duas vezes, Fernando afastou Emily. Por causa da bebida eu não vou te culpar, Emily, mas não faça isso nunca mais. Eu tenho namorada. Fernando disse calmamente, enquanto se virava e saía do quarto, deixando Emily desnorteada. Então você realmente a escolheu, Emily disse com uma voz de choro.